Eu vou passar, então, a palavra agora para a doutora Cláudia Simões. A doutora Cláudia, ela é anestesista, ela é chefe do serviço de anestesia lá do ICESP e tem participado bastante da discussão sobre o como fazer nesses pacientes não COVID, que tem sido hoje também um dos grandes problemas que a gente enfrenta. Cláudia. Bom, muito obrigada pelo convite, Terra, professor Rui, Carlos Eduardo. Para mim é uma honra estar aqui, porque nós não somos uma especialidade, da mesma especialidade, mas somos parceiros na sala de cirurgia. E a anestesia tem se preocupado bastante com esse cenário, e eu vou discutir um pouquinho na linha do que o Cadu acabou de comentar, do que o Dr. Pantoja comentou também no início. Por quê? Qual que é o nosso grande desafio, eu acho que hoje no cenário que nós enfrentamos? É justamente conseguir dar vazão, principalmente, por exemplo, em hospitais oncológicos, ou hospitais que tenham o perfil de atendimento desses doentes, porque a fila desses doentes, a necessidade de operação, ela existe. E acho que todos nós estamos vivendo uma ansiedade muito grande de entender como que essa pandemia vai seguir. Então, a cada dia, a cada hora, são números e uma grande ansiedade para entender a progressão da doença e saber se nós chegamos no pico, se nós não chegamos, se nós podemos operar mais, se nós não podemos, e por diversos motivos. Pela questão da contaminação, pela questão do uso racional de EPIs, né? Porque hoje nós vemos hospitais, nós vimos isso na Europa, estamos vendo isso nos Estados Unidos e temos esse receio que isso comece a acontecer no Brasil. O Alessandro contou aqui um pouquinho do cenário de atendimento do Hospital das Clínicas, onde hoje a disciplina de anestesia, ela já é responsável por aproximadamente 105 leitos de terapia intensiva dentro do HC. Ela já está transformando algumas salas cirúrgicas em leitos de UTI, para conseguir dar vazão dessa necessidade de pacientes. Então, nós temos que realmente entender esse cenário global para entender o quanto nós podemos evoluir, inclusive no cenário dos hospitais Covid-free, ou quanto nós temos que aguardar um pouquinho. Se puder passar, Terra, próximo. Então, eu tentei montar uma discussão justamente nessa linha, né? Um pouco com um olhar anestésico, um olhar um pouquinho diferente do que o Cadu acabou de apresentar, de quais cirurgias manter e como fazer uma triagem adequada desses pacientes para que seja seguro para o paciente, para o time que está operando. O que muda no nosso preparo pré-operatório nesse momento e inclusive no intraoperatório, inclusive desses pacientes assintomáticos, né? E como que a gente toma essa decisão de opera ou até mesmo opera hoje ou posterga ou aguarda a testagem, que essa é uma outra discussão, não é simplesmente opera ou não opera, o paciente ele continua precisando do procedimento. Então, muitas vezes, ele não vai conseguir ser operado naquele momento, mas a gente consegue reescalonar isso de uma maneira segura para um intervalo de tempo relativamente curto, visando a segurança desse doente. E falar um pouquinho sobre o cuidado na organização do centro cirúrgico. Porque muitas vezes, quando a gente está trabalhando num complexo hospitalar, como por exemplo é o cenário do Hospital das Clínicas, é o cenário da Rede D'Or, isso fica um pouco mais tranquilo, porque eu posso contar com unidades inteiras que eu vá trabalhar no cenário Covid-free. Mas muitas vezes eu estou trabalhando em hospitais onde eu não tenho uma segunda unidade, uma unidade de retaguarda, e eu vou ter que fazer essa divisão no mesmo espaço físico. E esse é um ponto muito importante para a gente se atentar e entender que isso é possível. Eu vou trazer aqui alguns exemplos legais para a gente ver. Pode passar o próximo, Terra. Então, primeiro falando um pouquinho sobre a avaliação pré-operatória, o que muda, né? Então, o anestesista, nesse momento, ele teve que se redirecionar um pouco, principalmente quando nós falamos no pré-operatório do paciente oncológico e principalmente no paciente para procedimentos torácicos oncológicos, onde não é raro que esse paciente chegue na avaliação pré-operatória com sintomatologia respiratória. E nós acabamos sendo habitualmente até um pouco mais permissivos pela natureza da doença. E nesse momento, para a própria segurança do paciente, nós estamos tendo que ser um pouco mais rígidos e fazer realmente uma anamnese mais focada. Porque muitas vezes o paciente ele não traz à tona que esse sintoma que ele está aparecendo teve um início agudo, porque para ele é um sintoma menor. E para ele, o tratamento oncológico é a maior preocupação, é o objetivo final. E ele não tem essa visão que o Cadu acabou de apresentar da questão da mortalidade. Ele não entende
o risco que ele pode estar correndo caso ele esteja portando coronavírus. Então, a gente vai ter que ter um olhar diferenciado. Eu vou mostrar um pouquinho dados da literatura, mostrando que essa mortalidade, que com 20% já é não permissiva, ela chega em algumas séries de casos, lógico, super questionáveis, números muito pequenos, mas é altíssima. Então, a gente não pode arriscar a vida desse nosso doente. Pode passar o próximo, tá? Então, aqui eu trouxe basicamente 2 estudos que são os extremos, praticamente, aí da curva, né, que eu comentei de mortalidade. Um que eu não vou me alongar, que é esse que vocês encontram aqui à esquerda da tela, que é o estudo que o Cadu acabou de comentar e detalhar, que traz essa mortalidade aproximada de 20%. E o estudo que está à direita, que foi uma série de casos publicado no Annals of Surgery, são 4 casos apenas, então o número é muito pequeno, mas chama a atenção porque esses pacientes tiveram uma mortalidade de 75%, ou seja, na verdade isso reforça o conceito da preocupação do diagnóstico desses pacientes, que muitas vezes, até em alguns desses casos, se apresentam assintomáticos no momento da cirurgia. Então, essa é uma discussão que está sendo levantada por algumas sociedades de cirurgia, inclusive nacionais, como, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, que já publicou um editorial recomendando a testagem de todos os pacientes seletivos. E é essa conduta que a gente vê os hospitais começarem a sinalizar nesse ambiente Covid-free, mas não só o ambiente Covid-free, mas medidas para garantir que os pacientes e os profissionais de saúde também sejam Covid-free. Além de atuar no ICESP, eu trabalho no Serviço Médico de Anestesia, que é um serviço de anestesia que atua em diversos hospitais de São Paulo, inclusive no Hospital Sírio-Libanês, junto com o Edu. E hoje eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com o Dr. Ganem, que é o nosso diretor de governança clínica, e ele apresentou alguns dados, né, do comitê de crise e alguns direcionamentos, justamente tentando trabalhar e direcionar um plano de ação para um ambiente seguro para esses pacientes Covid-free, e inclusive usando uma unidade externa que o hospital tem, em outra localização, para ser um ambiente Covid-free na mesma linha do que a gente já vem discutindo aqui. Ou seja, essa é uma preocupação global, né? E inclusive o hospital está tentando mobilizar e planejar que seja feita a testagem do paciente que está agendado para um procedimento cirúrgico eletivamente 24 horas antes, sem que ele tenha que vir para o hospital, na casa dele. E quando ele tiver que vir para o hospital, para exames, intervenções, outras terapêuticas e exames que podem ser necessários, que ele tenha um fluxo diferenciado para que ele não tenha cruzamento com o atendimento desses pacientes suspeitos ou confirmados do Covid, justamente pela grande importância do aumento da mortalidade não permissivo nesses casos. Pode passar o próximo, Terra. Além disso, outros cuidados na avaliação pré-operatória. Tudo bem, o paciente, nós tomamos todo esse cuidado, estamos trabalhando no ambiente Covid-free, mas nós estamos no cenário de pandemia. E como nós comentamos, nós estamos numa fase de mitigação onde nós temos transmissão comunitária e vamos ter eventuais pacientes assintomáticos. Então, isso, de qualquer maneira, tem que ser explicitado para o doente. Ele tem esse direito de saber que ele está sendo operado dentro de um cenário que é um pouco atípico, que todos os cuidados estão sendo tomados, mas que ele precisa ter essa consciência. Então, detalhar isso, a recomendação internacional é que se detalhe isso no momento da aplicação do consentimento de cirurgia, do consentimento anestésico, para que o paciente tenha ciência no momento que ele está vivendo e entenda justamente esse cenário. Além disso, um ponto que é muito importante, eu não vou entrar aqui no mérito da avaliação da priorização da indicação cirúrgica, mas na questão da avaliação dos recursos institucionais. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque eu trazer um paciente para uma cirurgia eletiva e, de repente, não conseguir dar uma assistência pós-operatória adequada para ele, além da própria mortalidade do risco de contaminação cruzada, pode diminuir o nível de cuidado desse doente, trazendo um desfecho que não seria o desfecho ideal ou esperado naquela situação idealmente. Pode passar o próximo. Então aí vem a grande pergunta, né? Como eu falei para vocês, eu não vou entrar na discussão das indicações cirúrgicas, não é minha praia, não é minha especialidade, mas eu queria convidar todos para fazer um balanço, né? Colocar na balança. E aí a gente pode ter uma tomada de decisão baseada no foco da pandemia ou no foco do tratamento do paciente. E é difícil fazer o juízo de valor de qual desses lados tem o maior peso na balança.
Porque se eu fosse o paciente que tem uma patologia oncológica, com certeza eu gostaria de ser operado nesse momento e de resolver a minha situação. Por outro lado, eu teria um receio muito grande desse outro cenário e da questão da mortalidade. Então, a gente tem que tentar pesar isso. E uma questão que eu acho que é muito importante, que a gente discutiu aqui em diferentes momentos, é a questão da velocidade que as informações e a situação estão mudando. Então, quando a gente fala aqui no peso do foco da pandemia, do uso de recursos, de disponibilidade de recursos, esse cenário hoje pode ser um e amanhã pode ser outro, né? O hospital, ele dorme de um jeito e acorda do outro jeito no dia seguinte. Então, a gente tem vivido isso no HC, né? A gente dorme um dia com um número X de leitos de UTI e acorda no dia seguinte com uma nova UTI criada e já enchendo de pacientes. Então, a gente vai ter que se manter muito dinamicamente em comunicação com a gestão do hospital, com as diversas equipes. Pode passar o próximo, Terra. Eu também não vou me alongar. Aqui eu trouxe, né, na verdade, para a pauta e para nos basear, a mesma sugestão da ATS, que foi validada aí pelo American College of Surgeons, que divide, na verdade, a gente em diversas fases da pandemia, né? Então, quando a gente está nessa fase inicial de preparação, então ainda tem uma maior flexibilidade, uma maior disponibilidade dos recursos, permitindo ser mais flexível e mais permissivo no número de procedimentos a serem realizados. Quando a gente vai começando a ter um estreitamento desse cenário dos recursos, a gente vai ter que realmente focar um pouco melhor nessas indicações cirúrgicas. E nós podemos chegar na fase 3, que eles nomearam, né, que é a fase, na verdade, de esgotamento de recursos, onde aí absolutamente não existe possibilidade de realização das cirurgias eletivas. Então fica muito difícil a gente hoje falar, por exemplo, se a gente tiver a tomada de decisão de postergar uma cirurgia, por quanto tempo essa cirurgia vai ser postergada? Pode ser que o cenário piore muito rapidamente, pode ser que ele melhore, que ele não venha a ser tão negro tão rapidamente quanto nós imaginávamos, e nós consigamos encaixar esse paciente na programação cirúrgica dentro de um breve período de tempo. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante para nós pensarmos. Pode passar o próximo, Terra. E aqui essa é uma referência que eu achei muito legal de trazer e compartilhar aqui com vocês, que ela dá um olhar bem de segurança do paciente cirúrgico. Então, ela traz, na verdade, a divisão das diferentes cirurgias, estratificando elas em emergências, urgências, uma urgência eletiva que pode aguardar até 2 semanas, uma cirurgia eletiva essencial que deve ser feita aí num período de até 3 meses, e uma eletiva realmente mais tranquila que eu posso operar tranquilamente esse paciente aí depois de 3 meses. Então esse seria um primeiro passo, de eu estratificar meu doente, onde ele se encontra, em qual categoria que ele se encontra. Pode passar o próximo, tá? E aí a gente tem um fluxo proposto, né, um algoritmo proposto que pode nos ajudar um pouco e que leva muito em consideração essa questão da avaliação da capacidade operacional do hospital. E aí eu vou seguindo por esse fluxograma, eu não vou me alongar aqui, vai ficar disponível, e a referência também está disponível e tem exatamente esse algoritmo, onde ele vai nos conduzindo para entender a questão da urgência dessa cirurgia. Toda vez que essa cirurgia é urgente, a gente vai sendo puxado a resolver esse caso o mais breve possível. E conforme esse paciente vai se configurando como mais eletivo, a gente tem que colocar uma outra coisa na jogada, uma outra questão na jogada, que é a gravidade do doente e a necessidade que ele vai ter de uso de recursos. Porque não adianta eu operar um paciente para uma cirurgia extremamente complexa, né? Que eu sei que eu vou precisar de um pós-operatório em terapia intensiva para a melhor evolução desse doente, e eu de repente ter a escassez desse recurso e não conseguir ofertar um tratamento pós-operatório adequado desse doente. Então tudo isso tem que ser colocado na balança. E é um pouco difícil a gente falar em prazos, né? Esse algoritmo ele já está um pouquinho modificado por algumas discussões internas que nós estamos tendo no SMA, que é no Serviço de Anestesia, porque o original ele não tem nenhuma data, e nós também não sabemos qual que vai ser uma data concreta que pode se propor para a reavaliação dos casos, quando se chegar à conclusão que esse procedimento deve ser postergado. Porque, como eu comentei com vocês, esse postergamento ele pode ser muito breve, né? E o cenário pode mudar muito dinamicamente. Um ponto que eu acho que é muito interessante, muito importante para a gente se planejar, é de tentar maximizar, na medida do possível, as cirurgias em regime ambulatorial. E aí esse paciente, na verdade, ele reduz risco de contaminação. E hoje, com diversas iniciativas de aceleração da recuperação pós-operatória, a gente sabe que isso é possível, né? Isso se tornou possível.
Eu acho que o serviço de anestesia, em conjunto com o serviço de anestesia torácica, de cirurgia torácica do ICESP, são uma grande prova de algumas medidas que a gente tem tido ao longo do tempo, não tanto no sentido ambulatorial ainda, porque realmente a gente realiza procedimentos de maior porte, mas quanto à economia do uso de recursos de terapia intensiva no pós-operatório, onde nós temos muitas vezes o uso de menos de 10 a 20% dos leitos de UTI pós-operatória previstos no período pré-operatório. Então, a gente consegue intensificar o cuidado desse doente, recuperá-lo na sala de recuperação anestésica e ter uma excelente evolução pós-operatória, poupando muitas vezes esses recursos, com uma série de medidas que nós podemos tomar desde o período pré-operatório até o intra e pós-operatório. Pode passar o próximo, tá? Então, aí, na verdade, eu queria só trazer aqui para pauta e para discussão algumas questões gerais de organização do centro cirúrgico durante a pandemia. Então, essa questão da organização de fluxo que eu comentei com vocês, então, evitar o cruzamento de pacientes, e mesmo nos institutos, nos hospitais que são nomeados como Covid-free, infelizmente, nós vamos nos deparar com alguns casos que podem se apresentar como suspeitos depois da entrada do paciente. Nós temos que lembrar que o teste, né, o PCR, ele não vai ser 100% fidedigno. Então, vão ter pacientes que vão vir com swab negativo e que depois podem evoluir, abrir o quadro com outros sintomas que tragam a suspeita. Então, mesmo nesse ambiente teoricamente seguro, nós vamos ter algumas quebras de barreira. Então, precisa haver uma grande discussão e precisa haver um planejamento para caso apareça um caso desse, como que vai se dar esse fluxo, qual o ambiente seguro, qual o fluxo de trânsito, inclusive, dentro do hospital seguro. Uma coisa boba, né? Mas em qual elevador que esse paciente vai ser transportado, qual o trajeto, quem e como vai transportar esse doente. Muitas vezes, nos centros cirúrgicos, no período da manhã, todas as cirurgias se iniciam ao mesmo tempo. Então, os pacientes vêm da enfermaria e ficam numa recepção ou na sala de recuperação pós-anestésica juntos, né? E nós já tivemos, isso é experiência real, que nós já vivemos recentemente no ICESP, nós já tivemos a quase quebra dessa barreira, de descer um paciente que estava em investigação e ficar na área comum dos pacientes. Por quê? Justamente porque esse instituto, esse hospital não está trabalhando focado para atenção de Covid, mas pode e vai lidar com casos suspeitos. Isso vai acontecer com todos nós em todas as instituições. Então, nós temos sim que ter esse olhar e essa preocupação. Então, tem que ter esse cuidado para evitar essa contaminação em áreas comuns. E no ambiente de centro cirúrgico, eu chamo a atenção de todos para essa recepção de pacientes e para a recuperação pós-anestésica. Como diversos colegas, o Alessandro já destacou isso muito importantemente, se a gente tiver um caso suspeito confirmado, ter uma estrutura focada, né, com área de paramentação, de desparamentação, ter esse treinamento, esse cuidado. E está sempre avaliando a questão dos recursos institucionais. Pode passar o próximo, tá? E aí, não esquecer de alguns cuidados no geral, né? No centro cirúrgico, a gente habitualmente trabalha com pressão positiva em todas as salas. Mas, habitualmente, em todo centro cirúrgico, a gente tem algumas salas com pressão negativa. Nas instituições onde vocês, eventualmente, não tiverem uma sala com pressão negativa ou tiverem a sala com pressão negativa sendo utilizada para um outro caso e precisarem de uma intervenção de urgência, de emergência, que apareça em um paciente suspeito ou positivo, a recomendação que existe é de desligar a pressão positiva nesse momento. E aí eu sei que essa não é uma operação muito fácil, mas que a gente também tem que estar com essa informação na cabeça e previamente combinada com a engenharia clínica do hospital, sabendo que isso pode vir a acontecer em algum momento, né? Nós, da anestesia, temos tido uma grande preocupação de proteção nos aparelhos com os usos de filtro, que já são nossa prática, né, habitual. Eu vi um questionamento que foi lançado aqui no chat anteriormente a respeito do filtro UPA. O filtro UPA ele é muito semelhante ao EPA, ele tem, na verdade, 99,9995% de taxa de filtração viral. Ele é um pouquinho superior ao filtro EPA, mas ele não é tão disponível no mercado nacional. A questão de proteção dos profissionais, eu não vou me alongar muito, mas eu só queria trazer aqui para todos que nós estamos realmente numa fase de tentar a mitigação da pandemia. E nós temos pacientes assintomáticos entre nós, inclusive nós podendo ser os pacientes assintomáticos em alguns momentos. Então, a precaução na manipulação de via aérea, nos procedimentos que mexem na via aérea, ela é essencial, na minha visão, inclusive nos pacientes assintomáticos, porque eles podem ser portadores do vírus nesse momento e podem estar difundindo e propagando a doença. E aí, na linha do que foi anteriormente discutido,
reforçar, né, as indicações, as discussões de incentivo da testagem nos pacientes seletivos, inclusive do uso de exames de imagem, muitas vezes nos pacientes altamente sugestivos que venham com testagem negativa, tendo a tomo aí um papel essencial que pode nos auxiliar. Pode passar, Terra. E para finalizar, eu queria compartilhar com vocês um exemplo que não foi da cirurgia torácica, foi da neurocirurgia de Wuhan, mas que eu achei muito interessante. Esse serviço, ele criou, na verdade, todo um fluxo e, com isso, esses colegas, eles conseguiram chegar a uma taxa de contaminação zero do time e de outros pacientes. Então, eles criaram, na verdade, o que eles chamaram de uma clínica de avaliação febril, né, no pré-operatório. Então, eles estratificavam, mediam a temperatura de todos os pacientes e aí, nos casos suspeitos ou nos pacientes que apresentavam subfebris, eles faziam testagem, tomo, para avaliação de imagens sugestivas. E aí eles seguiam todo um fluxo diferenciado, inclusive nos pacientes que tinham excluído a suspeita diagnóstica no pré-operatório, esses pacientes, eles inclusive eram mantidos em quarentena no período pós-operatório e faziam a testagem inclusive no pós-operatório. E com todas as medidas de cuidados de proteção individual da equipe associada a esses cuidados adicionais dessa clínica de avaliação pré-operatória que eles montaram, eles conseguiram chegar a uma taxa zero de infecção. Então, realmente, acho que é um exemplo a ser seguido, né? Eles que foram aí o centro dessa pandemia, se eles conseguiram, nós também podemos conseguir e vamos fazer ambientes seguros para os nossos doentes também. Pode passar o próximo, Té? Então, só para finalizar aí, compartilhar com vocês essa experiência de um hospital em Wuhan, que realmente conseguiu essa taxa de zero infecção, tanto da equipe de enfermagem quanto da equipe médica, mesmo no momento de pandêmico, e tendo uma baixíssima mortalidade desses pacientes, em detrimento provavelmente dessa estratificação e desses cuidados específicos que eles implantaram. Acho que era isso. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e pela atenção de todos. E a gente fica disponível, acho que, para perguntas e dúvidas.